Amém. Ora, todo sistema de pensamento parte de um princípio primeiro e usa o raciocínio dedutivo ou indutivo, ambos para derivar o restante do sistema. Um sistema que usa raciocínio indutivo não é confiável e desbanca para o cientificismo, visto que a indução é sempre uma falácia formal que frequentemente depende de informações empíricas e produz conclusões universais a partir de particularidades. A certeza absoluta vem somente de raciocínio dedutivo, nas quais particularidades são deduzidas de universalidade por necessidade lógica. Contudo, visto que o raciocínio dedutivo nunca produz informação, já que não esteja implícita nas primícias, o princípio primeiro de um sistema dedutivo contém todas as informações para o resto do sistema. Isso significa que um princípio primeiro, por demais estrito, que não conseguirá produzir um número suficiente de proposições para providenciar os seus partidários uma quantidade significativa de conhecimento. Assim, indução, o princípio primeiro inadequado torna ambos impossível o conhecimento. Mesmo que um primeiro princípio pareça ser amplo o suficiente, devemos providenciar justificativa para afirmá-lo. Sua justificação não pode vir de uma autoridade ou princípio mais altos, porque então ele não seria o primeiro princípio ou autoridade última dentro do sistema. Uma autoridade ou princípio menor dentro de um sistema não pode verificar o primeiro princípio, visto que, desde o próprio princípio, primeiro que esta autoridade ou princípio menor depende. Portanto, o primeiro princípio de um sistema de pensamento deve ser autenticador. Ele deve provar a si mesmo verdadeiro. A autoridade última dentro do sistema cristão é a Escritura. Portanto, nosso princípio primeiro é a infalibilidade bíblica ou a proposição à Bíblia. É a palavra de Deus. Embora haja argumentos convincentes para apoiar um tal princípio, mesmo se alguém fosse empregar métodos empíricos, de forma que nenhum incrédulo poderia refutá-los, o cristão deve considerá-lo como inclusivos, visto não seres os métodos empíricos confiáveis. Além do mais, se fôssemos depender da ciência ou de outros procedimentos empíricos para verificar as verdades da Escritura, estes testes permaneceriam então como juiz sobre a própria palavra de Deus. E assim a Escritura não mais seria autoridade última em nosso sistema, como Hebreus 6,3 diz, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurou por si mesmo, visto que Deus possui autoridade última, não há nenhuma autoridade maior pela qual alguém possa pronunciar a Escritura como infalível. Entretanto, nem todo sistema que reivindica a autoridade divina tem dentro do seu princípio primeiro o conteúdo para provar a si mesmo. Um texto sagrado pode contradizer a si mesmo, o outro se destruir e auto se destruir. Outro pode admitir a dependência da Bíblia cristã, mas por outro lado essa condena todas as outras alegadas revelações. Ora, se a Bíblia é verdadeira e ela reivindica a exclusividade, então todos os outros sistemas de pensamento devem ser falsos. Portanto, se alguém afirma uma cosmovisão não cristã, ele tem de ao mesmo tempo rejeitar a Bíblia. Isto gera um confronto entre as duas cosmovisões.
Quando isso acontece, o cristão pode estar confiante que o seu sistema de pensamento é impenetrável aos ataques alheios e que o próprio sistema bíblico fornece o conteúdo para tanto defender como atacar os tais embates. O cristão pode destruir a cosmovisão de seus oponentes, questionando o princípio primeiro e as proposições subsidiárias do sistema. O princípio primeiro do sistema se contradiz, ele falha em satisfazer os seus próprios requerimentos. O sistema de desmoronar por causa de problemas fatais de empirismo e indução. As proposições subsidiárias contradizem uma outra. Ela se apropria de premissão cristã, não dedutiva de seu próprio primeiro princípio. O sistema dá a resposta adequada e coerente para as questões últimas, tais como aquela coerente epistemológica, metafísica e ética. Para repetir, o princípio primeiro do sistema cristão é a infalibilidade bíblica ou a proposição. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, princípio primeiro teólogo, desde o princípio, primeiro teólogo pôs-se a construir um sistema de pensamento inclusive baseado na revelação divina infalível. Até onde este raciocínio é correto, toda a parte do sistema é deduzido por necessidade lógica do princípio primeiro infalível. E é assim igualmente infalível. E visto que a Bíblia é a revelação verbal de Deus, que requer nossa adoração e comanda nossa consciência, um sistema de teologia é deduzido com validade lógica e autorizado e obrigatório, porque, portanto, até onde esse livro for acurado na apresentação do que a Escritura ensina, seu conteúdo resume que todos os homens devem crer e que os cristãos estão comprometidos a crer e o que é objetivamente verdadeiro. A necessidade de teologia. A teologia é necessária não somente para atividades cristãs, mas também para tudo da vida e do pensamento. Visto que Deus é tanto máximo quanto onipotente, ele tem o direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos da nossa vida. A teologia procura entender e sistematizar sua revelação verbal e autorizada até onde ela reflete o ensino da Escritura. A necessidade de teologia é uma questão da necessidade de comunicação de Deus, visto que este é o seu universo, a fonte derradeira de informação e interpretação de tudo da vida e do pensamento e revelação divina. E visto que a teologia é central para tudo na vida e do pensamento, porque ela trata com a revelação verbal de supremo ser, a realidade essencial que dá existência e significado a tudo. Por exemplo, a ignorância de teorias musicais não tem relevância direta para com a habilidade de alguém mexer com a álgebra ou raciocinar sobre assuntos morais. Contudo, a ignorância com respeito à revelação divina afeta tudo na vida e do pensamento, desde a visão de alguém, da história e da filosofia até a interpretação da música, a literatura e o entendimento de matemática e da física. Visto que este é o universo de Deus, somente sua interpretação sobre tudo está correta. Ele revelou seus pensamentos para nós através da palavra da Bíblia. Segue-se, portanto, que uma ignorância da teologia significa que a interpretação de alguém de cada assunto carecerá de fator definitivo que ponha nessa perspectiva correta. Na área da ética, por exemplo, é impossível apresentar qualquer princípio moral universalmente obrigatório, sem recorrer a Deus, até aos conceitos de certo ou errado. Permanece indefinido sem sua relação verbal. E visto que a Bíblia é a única revelação divina, objetiva, pública, único modo de se recorrer à autoridade de Deus é apelando à Bíblia. Uma das maiores razões para se estudar teologia é o valor intrínseco do conhecimento sobre Deus. Cada outra categoria de conhecimento é um meio para um fim, mas o conhecimento de Deus é um fim digno em si mesmo. E visto que Deus se revelou através da Escritura, conhecer a Escritura é conhecê-lo. Isso significa estudar teologia.
Sucumbindo ao espírito anti-intelectual desta geração, alguns crentes distinguem entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus. Se conhecer sobre ele se refere ao estudo formal da teologia, então para ele alguém pode saber muito sobre Deus sem conhecê-lo, e alguém pode conhecer a Deus sem conhecer muito sobre ele. O conhecimento teológico de uma pessoa é desproporcional a quão bem ela conhece a Deus. Mas, se é possível conhecer a Deus sem conhecer muito sobre ele, o que significa conhecer a ele? Se conhecer a Deus significa ter companheirismo com ele, então isso envolve comunhão, que, consequentemente, requer a troca de pensamento e conteúdo intelectual, dessa forma trazendo de volta o conceito de conhecimento sobre algo. Uma pessoa não pode se comunicar com outra sem trocar informações na forma de proposições ou de uma maneira na qual a informação conduzida seja redutivo a proposições. Como alguém conhece a Deus se não através de conhecer sobre ele? Alguém pode responder que conhecemos a Deus através de experiência religiosa, mas até isso é definido e interpretado pela teologia o conhecimento sobre Deus. O que é uma experiência religiosa? Como alguém sabe que a recebeu, o que um sentimento ou uma sensação particular significa? Resposta para essas questões podem somente vir pelo estudo da revelação verbal de Deus, mesmo se fosse possível conhecer a Deus através da experiência religiosa. O que a pessoa ganha ainda é um conhecimento sobre Deus ou uma informação intelectual redutivo a proposições. Alguém pode reivindicar conhecer a Deus através da oração e da adoração, mas tanto o objeto como a prática da oração e da adoração permanece indefinido até que esta pessoa estude a teologia. Antes de poder orar e adorar, ela deve primeiro determinar quem ela deve oferecer isso. Subsequentemente, ela deve determinar, a partir da revelação bíblica, o modo no qual ela deve oferecer a oração e a adoração. A Escritura governa cada aspecto da oração e da adoração. O conhecimento de Deus, portanto, vem de sua revelação verbal e não de meios ou exercícios religiosos não verbais. A maioria das pessoas que resistem aos estudos teológicos não pensam sobre tais questões, mas são capazes de orar e adorar, assumindo frequentemente, sem garantir o objeto e a maneira destas práticas espirituais. Todavia, outras pessoas podem dizer que conseguimos conhecer a Deus por andar em amor, mas, novamente, o conceito de amor permanece indefinido até que ela estude teologia, até o relacionamento entre conhecer a Deus e andar em amor origina-se na Bíblia. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Sem essa e outras passagens similares na Bíblia, não se pode justificar a reivindicação de que conhecer a Deus é andar em amor. Muitos que alegam conhecer a Deus através de um andar em amor não estão fazendo nada além de serem bondosos para com os outros, com uma bondade definida pelas normas sociais e não pelas Escrituras. Esses indivíduos não possuem nada mais do que uma ilusão de conhecer a Deus. Uma vez que uma pessoa tenta responder as questões acima sobre como alguém chega a conhecer a Deus, ela está fazendo teologia. O assunto então torna-se o seguinte: sua teologia é correta? Portanto, a teologia é inevitável, enquanto que uma teologia errônea leva a um desastre espiritual e prático. Uma teologia acurada conduz a uma adoração genuína e um viver piedoso. Existe a teologia errônea? Existe? Não sabia que existia uma teologia errônea. Para mim isso é novidade. E como é que a gente sabe que tem uma teologia errônea? O slogan que reflete a atitude anti-intelectual de muitos cristãos diz: dei-me Jesus, não exeges. Contudo, a Escritura que nos dá informações sobre Jesus é através da exégese bíblica que averiguamos o significado da Escritura. Sem exégese, portanto, ninguém pode conhecer a Jesus. Deve-se apenas testar essa afirmação questionando aqueles que dizem tais coisas. Com este slogan sobre o que ele sabe sobre Jesus,
Na maioria das vezes, sua versão de Jesus não se parece nem remotamente com o relato bíblico. Isso significa que ele não conhece de forma alguma, sem falar de outros tópicos teológicos importantes, tais como a infalibilidade bíblica, eleição divina e governo da igreja. O que temos o que temos tais como a infalibilidade da Bíblia, eleição divina, governo da igreja, o que temos de dizer? Dei-me de Jesus através das igrejas. O repúdio à teologia é também uma recusa de conhecer a Deus, por meio do modo por ele prescrito. Eu acho que não. Eu acho que não. Tem muita gente que conhece a Deus e não estudou teologia. Eu acho que não. A teologia, vem cá, me diz, quanto tempo tem a teologia? A teologia é uma ciência, não é verdade? A teologia é uma ciência que... Só que a Bíblia é antes da teologia. A teologia veio existir agora. Tem 100 anos a teologia, tem 200 anos, tem 300 anos. Quanto tempo tem essa ciência? E Deus não. Deus é muito além do conhecimento, do conhecimento humano dos homens. Então, é importante a gente estudar? É, claro que é importante. Se qualificar, etc., ter certificado, etc. Isso é importante, mas tem muita gente, no tempo dos apóstolos, não existia teologia. Existia só mesmo o que eles escreviam. Relatavam, fulano fez isso, ciclano aconteceu isso em Jerusalém. O que é a Bíblia? É os relatos. O Moisés escreveu tudo que Deus falou para ele. Tudo que Deus falou para ele, ele foi escrevendo. Faz isso, faz aquilo. Quem falou para ele? Deus. Estava falando pelo Espírito Santo. Ele tinha visões. Ele escreveu. Ele escreveu Gênesis. Foi assim. A tentação da Eva foi assim, foi assim. Ele recebeu a revelação de Deus e foi escrevendo em papéis, papiro. Naquele tempo não existia ainda. Foi escrevendo. E tudo que acontecia ali, ele era o escritor. Ele conversava com Deus e ia escrevendo. Então a Bíblia é a história de Deus para nós, o mundo. Os acontecimentos. Deus, através do Espírito Santo, em visões, falou para o seu profeta, escreve isso aí. Manda para o rei, manda para o povo, lê para o povo sacerdote. O sacerdote tinha que ser uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, uma pessoa escolhida para ler a Bíblia, para ler em público. O que ele mandou o profeta escrever, ou o sacerdote, ou o ministro dele. Tá entendendo? O conhecimento da Escritura, conhecer sobre Deus, estudar teologia, deve estar acima de tudo na vida do pensamento humano. A teologia define e dá significado ao estudo que alguém possa pensar ou fazer. Ela está acima de todas as outras necessidades. Lucas 10:42. Nenhuma outra tarefa ou disciplina se aproxima dela em significância. Portanto, o estudo da teologia é a atividade humana mais importante. Escritura. Provamos que a Escritura é a autoridade definitiva no sistema cristão e que o nosso conhecimento de Deus depende dela. Portanto, é apropriado começar o estudo da teologia examinando os atributos da Escritura. Amém. Já vou para 20 minutos, acho que não vai dar mais tempo. Eu vou fechar aqui. Depois eu continuo.